Olá, amigos. Sejam mais uma vez todos bem-vindos para mais um estudo. Shalom Aleichem, paz seja convosco. O estudo continua na Parashá Vayetze, sendo hoje a segunda aliá. Da Parashá tem leitura integral em Gênesis, capítulo 28, verso 10, e vai até o capítulo 32, verso 3. E a posição para hoje, que é a segunda aliá, ela está no mesmo livro de Gênesis, capítulo é o 29, verso 1 até o versículo 17. Hoje, 5 de Kislev, do ano 5.786, e no calendário gregoriano, 24 de novembro de 2025. Temos também algumas leituras extras, como a Haftarah, que encontra-se no livro do profeta Oséias, o capítulo é o 11, verso 7, e vai até o capítulo 12, verso 2. E na Brit de Hadashah, Matitiarro, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 1, até o versículo 31. Como sempre, né? Talmidei Torá, quer dizer, sinagoga virtual, Talmidei Torá, Sina. Sempre digo, seja bem-vindo à família Sina, congregação israelita da Nova Aliança, com sede lá em Curitiba, que é a sinagoga Ó Rei Davi. Tá bom? Daí hoje, como já foi falado, a segunda aliá, eu vou aqui pôr o texto na tela para ver que a gente consegue fazer essa leitura desses versos, né? Começando aqui no capítulo 29 de Bereshit, que é Gênesis. Aliás, Bereshit não é Gênesis. Bereshit é no princípio, né? Agora, Gênesis, capítulo 29, verso 1. É o início da segunda aliá. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis que um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estava deitado junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhes mais: Está ele bem? E disseram: Está bem. E eis aqui Rachel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber às ovelhas.
e ide apacentai-as. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua mãe, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Leia e o nome da menor era Rachel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosura à vista. Então tá aí a leitura da segunda aliar, lida, né? Então vamos lá, vamos fazer algumas considerações nesse texto lido. Uma coisa que a gente percebeu aí é que Raquel estava chegando com as ovelhas porque ela era pastora, né? Mas o texto é bem claro. Raquel era pastora de ovelha. Tem muita gente hoje querendo ser pastora nas suas denominações, baseado nesses versos aí, tá? Porque ela vê como Raquel uma pastora, mas Raquel não é pastora de homens, de congregação, é de ovelha. Pastora de ovelha pode ser homem, pode ser mulher. Agora, pastora para pregar no Bimar, aí não existe, né? Não tem condição. Bom, mas vamos deixar isso para lá, vamos para o que foi anotado aqui para a gente conversar nessa segunda aliar e não passar em branco, né? E como é que a gente vai aprender hoje dessa segunda aliar? A primeira aliar já nos chama atenção como é importante a obediência, né?
E na paraxá passada a gente percebeu que quando Deus manda ficar é porque Ele quer que fique, quando Deus manda sair é porque Ele quer que a pessoa vá. Chama-se obediência. O que é que Deus quer do homem, né? Não é que ele obedeça? Então, obedecer é o ponto fundamental para todas as coisas, tá bom? Bom, então vamos lá. Separei aqui alguns pontos. Quero desde já agradecer a todos vocês que irão assistir futuramente essa nossa conversa, né, de hoje. Esse estudo estará, com certeza, sendo publicado no YouTube da Talmud de Torá, do, do canal, né? E aí você acessa lá que vai achar não só esse, como outros estudos de vários assuntos, né? Que o Rabino Shai posta lá, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira aliá, como já foi dito, capítulo 29, verso 1 a 17, contexto geral da Paraxá, Jacob está deixando Beersheba e indo em direção a Harã. Aqui é o contexto geral da Paraxá, tá? Obedecendo ao conselho de seu pai, ou de seus pais, né? Pai e mãe. E a revelação de Hashem. Então, ele está obedecendo seus pais e também obedecendo à revelação do Eterno. Ele está no começo de uma jornada espiritual e emocional muito profunda, como a gente já viu na leitura, parte, né? Na primeira aliá, Jacob tem a visão da escada. Escada em hebraico é sulam. É, sulam, tá? A escada que liga céu e terra. Agora, na segunda aliá, vemos como essa promessa, né? Que o Eterno lançou a promessa para Jacó, é, e na segunda aliá, a gente vai ver como se deu a promessa e começa a se cumprir na prática, né? Jacó iria começar a se cumprir na prática. O verso 1 a 3, Jacó encontra o poço. O texto diz que Jacob levantou os pés, tá? Tá bem claro lá no texto lido. A expressão indica ânimo renovado, confiança no divino. Quem carrega uma promessa anda leve. Então, quando o Eterno fala conosco, nos promete algo, então a gente fica disposto a fazer tudo com alegria. É como disse aqui, a expressão indica ânimo. Quando ele é, levantou os pés, ele se animou, ficou em pé, né? Ficou disposto. Eis-me aqui, o Rinene, né, Rinene? O Rinene. Então, e aí, confiança no favor divino, e quem carrega uma promessa anda leve. Nós andamos leve, né? Porque tem uma promessa que irá se cumprir em nós. Agora cabe a cada um de nós trabalharmos nossas vidas até essa promessa chegar. Bom, é, o poço como símbolo. O poço na Torá geralmente simboliza vida, revelação, encontros divinamente conduzidos, né? Não só Isaac, ou não só Jacó, encontrou um poço, mas como Abraão, Isaac, Moisés, estes tiveram encontros decisivos junto a poços. Aqui, Jacob também encontrou um poço.
tá? O poço estava coberto por uma pedra grande, como diz lá o texto. A aplicação espiritual é, às vezes, a fonte já está preparada, mas a barreira que só serão removida no tempo do eterno, quando ele trouxer as pessoas certas. Sabemos aí que era tanta gente para abrir o poço, né? E Jacob tirou a pedra sozinho. Já o verso 4 até o 6, o encontro com os pastores. Jacó pergunta aos pastores se conhece Labã. A resposta deles é simples demais, porém significativa. Abre aspas, conhecemos, fecha aspas. Eles também dizem, eis que Raquel, sua filha, está vindo. Princípio aqui. Hashem dirige encontros, mesmo em uma terra estrangeira, e Jacó é guiado exatamente para as pessoas certas. Ligação com os Salmos. Os passos do homem bom são confirmados pelo Eterno. Salmo 37, verso 23. O caminho de Jacó estava sendo montado pela mão divina. Já o verso 7 e 8, qual foi lido aí? O atraso da água. Por que o atraso da água? Os pastores dizem que não pode tirar a pedra ainda, porque precisam esperar todos os rebanhos chegarem. Nesse caso, estava faltando Rachel. O ponto espiritual. Muitas vezes as bênçãos parecem atrasadas, mas é o Eterno organizando o momento perfeito. E vocês irão ver aqui coisas interessantes, tá? O verso 9 e o 10, Jacob vê Raquel. Esse é o ponto central da aliança, desta porção. Raquel chega com as ovelhas de seu pai. E Jacob, sozinho, remove uma pedra que vários homens juntos removiam. A força de Jacob demonstra aqui não é apenas física, é o zelo que nasce quando a promessa está se cumprindo. Aplicação. Quando o Eterno confirma algo no coração, ele também dá força especial para agir. Tá vendo que coisa interessante? Conexão, os profetas também falam sobre isso. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Zacarias 4:9. E Jacob removeu uma pedra que vários não conseguiam. Assim, Hashem capacita seus escolhidos para tarefas impossíveis. O verso 11 e o 12 vê o choro de Jacob. Depois de dar um beijo respeitoso a Raquel, Jacob chora. Aí alguém pergunta, por quê? Por que Jacob chorou? Chorou porque teve motivo e razões. Reconhecimento da providência divina na sua vida. Ele estava vendo Hashem guiando cada parte dos seus passos, dos seus caminhos. Outra coisa, descoberta a família. Rachel era filha de Labã, irmão de sua mãe. Ele veio sem nada. Segundo os sábios, dizem que Jacob lembrou que chegou sem presente, sem recurso, apenas com uma promessa. A conexão com o Salmo. O Salmo irá dizer:
Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Colherão. Salmo 126, verso 5. O choro de Jacó anuncia sua futura colheita em Harã. Exatamente, o Salmo fala isso, né? Os que semeiam com lágrima, com alegria colherão. O choro de Jacó anuncia sua futura colheita em Harã. Harã. Já os versículos 13 e 14, Labã recebe Jacó. Labã abraça Jacó, não necessariamente por amor, mas talvez por interesse. A Torá mostra que Labã é astuto e materialista. Isso nós sabemos, né? É, mesmo assim, o Eterno usará essa fase da vida de Jacó para moldá-lo. O princípio espiritual é: às vezes o Eterno nos coloca perto de pessoas difíceis para lapidar nosso caráter e nos preparar para a nossa identidade profética, como fez com Jacó. Já o verso 17, que é o último versículo dessa porção, Raquel e Léa. O texto diz: Léa, olhos delicados, sensíveis, suaves. Já Raquel, bela de forma bela de forma e aparência. Essa distinção não é estética, apenas é profética. Léa representa profundidade espiritual, sensibilidade e introspecção. Raquel representa beleza exterior, graça, ação e liderança visível. As duas juntas completam o plano de Hashem para Israel. A Brit Relaxar aponta algo interessante. Yeshua também encontra pessoas junto ao poço. Lá no João 4, a mulher samaritana foi uma. Nesse encontro, Yeshua revela identidade, ele remove pedras espirituais, fala sobre água viva. Assim como Jacob tirou a pedra para que o rebanho fosse saciado, Yeshua removeu a pedra do coração da mulher, abrindo a fonte de vida eterna. Paralelo a isso, Jacob encontra sua futura esposa no poço. Yeshua encontra uma futura adoradora de Hashem e uma testemunha também no poço. Ambos revelam propósito e futuro próximo de transformação. A comunidade deve reter o que nessa nossa conversa? Curta, mas importante. Hashem guia nossos passos. Mesmo quando estamos em terras estranhas ou momentos incertos, Hashem prepara encontro e caminhos. A pedra será removida. Há barreiras que parecem grandes demais, mas no tempo certo o Eterno dá força sobrenatural para você vencer todas essas barreiras. Lágrimas têm propósito. O choro de Jacob não é derrota, é sensibilidade espiritual. As pessoas difíceis podem fazer parte do processo do Eterno, ou do seu processo. Lavan fará parte do aperfeiçoamento de Jacob. Assim também algumas pessoas fazem parte do nosso crescimento, mesmo do jeito que elas são. O povo está sempre ligado ao chamado, onde há poço, há revelação, encontro e destino. Aí, alguns minutos, né, para não passar em branco a segunda liar, aprendemos sim alguma coisa.
aprendemos principalmente que as pessoas difíceis que passam à nossa frente, ela também serve para nos preparar, para nos aperfeiçoar. Jacó passou por isso, Isaac passou por isso, Abraão passou por isso, e todos aqueles que manteram justo diante de Deus passaram por isso, tiveram suas provações, né? Para ver se realmente eles serviam a Deus ou não. Não porque Deus não sabia que eles eram sinceros, que Deus sabe de tudo, sabe o íntimo do homem, mas para mostrar ao próprio homem quem ele é, certo? O Eterno continue nos abençoando, nos dando essa convicção de que as pessoas difíceis, elas irão servir para o nosso aperfeiçoamento, tá bom? Um abraço a todos, quero agradecer aqui ao Rabino Shai, que tem, como digo sempre, né, se doado para que essa obra venha a crescer cada vez mais. O Eterno possa abençoar o nosso Rabino e dar ele saúde, que tem coisa melhor que saúde, né? Dar saúde para que ele possa colocar tudo que ele quer nos seus projetos, né? Sobre a pregação das boas novas do reino, as explanações da Torá e etc. O ensino das escrituras, né? Para aquelas pessoas que ainda não nos conhecem e estão sedentas pela verdade e também para nós crescermos no conhecimento, tá bom? Um abraço a todos, shalom, shalom, Laia Tov.